tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de matemática. Vamos ver qual é o tema de hoje? A nossa aula hoje tem como tema segmento de reta e ângulo. Essa atividade está no seu livro de matemática, da página 202 até a página 209. Vamos nessa? Segmento de reta e reta. Reta, uma coisa bem simples, né? Uma coisa reta. Então, aqui, para começar, eu tracei aqui, gente, uma reta qualquer. Eu utilizei a régua para utilizar uma reta qualquer. Então, eu posso dizer que essa reta é grande, ela é média, ela é pequena. Uma reta qualquer. A partir do momento que eu determino o ponto, eu estou determinando um segmento de reta. Então, aqui eu tenho uma reta simples, uma reta qualquer. Aqui eu tenho um segmento de reta. Por que um segmento de reta? Porque eu determinei o começo dela, começa no ponto A e vai até o ponto B. Presta atenção nessa observação aqui. Caio desenhou 3 caminhos possíveis para ir de um ponto A até um ponto B. Então, você observa aí no seu livro que Caio tem um ponto A, que é onde ele está, ele quer ir até o ponto B. Então, ele determinou aí qual segmento de reta ele iria escolher, aquele que fosse mais curto. Então, se você olhar, ele traçou uma linha em cima, ele traçou uma linha embaixo e tá reto? Posso dizer que são 3 caminhos retos? Acho que não, né? Então, a pergunta é: qual é a cor do caminho mais curto? Então, aí você vai escolher desses 3 caminhos. Se o caminho da linha que está reta, na linha verde, se a linha que está embaixo ondulada, ou se a linha que está em cima também, onde tem ondas. Aí você vai colocar aí no seu livro a resposta que você acha que foi o caminho mais curto. Na outra opção, nós temos assim: o menor caminho entre 2 pontos, representado por uma linha, pode ser traçado com o auxílio de uma régua, conforme a representação a seguir. Vamos lá agora? Uma reta, tracei uma reta qualquer. A figura desenhada é um segmento de reta. Por quê? Porque eu tracei uma reta e eu determinei o começo dessa reta, que é o ponto A, e o final dessa reta, que é o ponto B. Então, aqui eu posso dizer que eu tenho um segmento de reta. Os pontos A e B, eles são chamados de extremidades do segmento. Então, a extremidade inicial e a extremidade, que são as pontas. Então, o início A e o término dessa reta B. Então, aqui eu tenho um segmento de reta, tá? E esses pontinhos onde eu coloquei aqui, para representar o ponto A e o ponto B, são as extremidades do segmento. Vamos fazer a atividade. Preste bem atenção. Aí nós temos várias figuras. Quantos segmentos de reta formam o contorno de cada figura? Então, aí tem várias figuras. Vou traçar aqui um retângulo. Vou traçar aqui um retângulo. Pronto. Então, aqui eu posso indicar o ponto A, né, ao ponto B. Eu já tenho um segmento de reta. Eu posso traçar do ponto B ao ponto C. Eu tenho outro segmento de reta. Eu posso traçar do ponto C ao ponto D. Eu tenho outro segmento de reta. Então, eu tenho um segmento de reta, 2 segmentos de reta, 3 segmentos de reta, 4 segmentos de reta. Então, aqui eu tenho 4 segmentos de reta. O que é que você vai fazer nessa atividade? Na letra A, você está vendo aí a figura. Aí nós temos os pontos A, B, C, D e E. Então, você vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Você vai contar quantos segmentos de reta tem na figura A e vai colocar nessa linha aí abaixo. A mesma coisa na letra B, na letra C, D, E e F. Por enquanto, você só vai fazer isso, contar quantos segmentos de reta tem em cada figura e colocar o número abaixo. Somente isso. Vamos à próxima atividade. Na próxima atividade, ele diz assim: gente, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Essa é a questão A. Na questão B, você vai pintar essas figuras, tá certo? De vermelho, você vai pintar aquelas que têm 3 segmentos de reta. Ah, professor, eu achei aqui que aqui tem o número 3. Pronto, todas as figuras que diferem
3 segmentos de reta, você vai pintar de vermelho, tá certo? E aí, pintou de vermelho, você vai colocar, né? O número embaixo vai pintar de vermelho. Aquelas que tem 3 segmentos de reta. Aquelas que tiverem 4 segmentos de reta, você vai pintar de amarelo. Então, nesse caso aqui da figura que eu fiz, ó, ela tem 4 segmentos de reta. Então, eu vou pegar o lápis de cor amarelo e vou pintar todo o interior dessa figura de amarelo. A figura que você contar aí, que tiver mais de 4, tiver 5 segmentos de reta, você vai pintar de azul, certo? Então, de 3, você vai pintar de vermelho, 4 você vai pintar de amarelo e 5 você vai pintar de azul. Ah, professora, mas eu contei aqui essa figura, ela tem 10 segmentos de reta. Então, essa figura você não vai pintar, ela vai ficar sem pintar. Vai pintar só as que tiverem 3 segmentos, 4 segmentos e 5 segmentos, tá certo? Vamos à próxima atividade, que diz assim, na questão 2. Com o auxílio de uma régua, traz 3 segmentos de reta no espaço abaixo. Indique assim, M, N, P, Q, R, S. Professora, tem um tracinho em cima delas, o que que significa isso? Gente, aqui eu tenho só uma reta, então uma reta simples. Já aqui, ó, eu tenho um segmento de reta, porque nas extremidades eu tenho o ponto A e o ponto B. Então, quando eu vou representar esse segmento de reta, eu coloco o segmento de reta AB e coloco o tracinho em cima. Então, aqui eu tenho um segmento de reta AB. Ou eu tenho um segmento de reta BA. Pronto, o tracinho em cima quer dizer que eu não tenho só uma reta, eu tenho um segmento de reta. Então, segmento de reta AB, segmento de reta BA, porque eu tanto posso AB como BA. Aí, você vai traçar 3 retas. Pegar a régua, em pé, deitada, de lado, de bando, o que você quiser. Contanto que você faça 3 retas. Na primeira reta, você vai determinar o ponto MN, segmento de reta. Na outra, PQ, segmento de reta. E na outra, RS, segmento de reta. Fáceis? Muito fácil. Vamos à próxima atividade. Olha só, vamos descobrir agora o que é um ângulo. Ideias de ângulo, né? Observe algumas situações envolvendo ideias de ângulos. Na primeira situação, tem assim. João e seus colegas estavam andando de skate. Resolveram fazer algumas manobras onde giravam o skate. Observe as imagens a seguir. Vamos dizer que o primeiro menininho aí seja o João. Então, João pegou o skate dele, né? Ah, radical. E aí, João foi lá, ó, pegou o skate dele e deu uma volta completa, né? Ele diz assim, nessa manobra consegui dar uma volta completa e terminei na mesma posição que comecei. Então, ó, vamos dizer que João começou aqui, ele pegou o skate dele, ó, pá, deu uma volta completa. Já a coleguinha dele diz assim, na minha manobra eu consegui dar meia volta. Então, se aqui eu tenho uma volta, ela simplesmente só conseguiu dar meia volta, né? Então, ela estava nesse ponto, ela veio até o outro ponto, então ela deu meia volta. Aí, o outro colega de João disse assim, eu saí da posição inicial e consegui completar um quarto de volta. Então, olha só, vou voltar aqui. A volta completa, a metade da volta ou meia volta, e ele conseguiu completar a metade de meia volta, ou seja, um quarto da volta. Ele deu essa volta aqui, ele estava nesse ponto e deu aqui. Pro, o que é que tem isso a ver com ângulo? Vamos descobrir? Diz assim, o giro do skate dá uma ideia de ângulo. Então, aqui, ó, João deu uma volta completa, um ângulo. A coleguinha dele deu meia volta, um ângulo. E o outro colega deu outra volta, ângulo. Vamos descobrir agora mais sobre ângulos. Aí diz assim, ideias de ângulo. Segunda situação. Andressa estava auxiliando seu colega Marcelo a subir na rampa de acessibilidade.
para entrar na biblioteca. Então, você vê aí a cadeira dele e você vê a rampinha. Vamos dizer que a rampa seja isso aqui. Então, ó, ela veio com a cadeira e subiu a rampa. Então, aqui, ó, nós temos uma ideia de ângulo. A inclinação da rampa, subindo, de acesso, também nos dá uma ideia de ângulo. Vamos para a atividade. Podemos encontrar ideias de ângulo em diversos locais do nosso dia a dia. Observe, por exemplo, os ângulos destacados em verde na figura ao lado. Então, gente, aqui nós temos uma cadeira, aliás, desculpa, uma mesa. Se você observar na base da mesa e na perna dela tem uma corzinha verde aí destacada. Essa cor verde, ela está representando um ângulo reto, certo? Isso aqui, ó, um ângulo reto. Então, a base da mesa, deixa eu colocar essa posição aqui. A base da mesa em cima, né? A base da mesa aqui em cima, com a perna, então, ó, ela vai dar uma ideia de ângulo. Esse ângulo aqui é o que a gente chama de ângulo reto, tá? Aí, ele diz assim, agora nas fotografias abaixo, destaque pelo menos um ângulo. Então, você está vendo aí a sacada de uma casa e nela você vai procurar uma imagem aí que apareça onde você possa destacar um ângulo e você vai pintar, tá certo? O notebook está aberto. Vamos dizer que ele está aqui, ó. O notebook está aberto. Então, a posição em que o note está aberto, ele vai indicar também, dar uma ideia de ângulo, certo? E a cadeira também, a cadeira de madeira que você está vendo aí, se você observar as pernas dessa cadeira, elas se cruzam. Quando elas se cruzam, elas vão formar, ó, uma ideia de ângulo. Aí, a mesa, na mesa nós temos uma ideia de ângulo reto. Quando ele está nessa posição aqui, aqui nós temos um ângulo reto. Para um ângulo menor de que ângulo reto, eu poderia dizer, ó, que a cadeira tem um ângulo menor do que um ângulo reto. Ela está um pouco fechada, esse ângulo está um pouco fechado. Já o notebook, ele está um pouco bem aberto, né? Ele está bem aberto, então aí nós temos uma ideia de um ângulo, né, maior do que um ângulo reto. Aí você vai fazer essa atividade destacando na casa, no notebook e na cadeira, aonde vai aparecer esse ângulo aí, tá? Tá bem facilzinho para você fazer. Vamos à nossa atividade. Cite alguns objetos que formam ângulos e que você encontra no seu dia a dia. Ah, nesse momento eu estou na sala de minha casa, então eu vou olhar. Onde é que tem aqui? Olha só, não posso mostrar o que está aqui por trás, mas eu vou mostrar o que está na frente. Olha só, aqui eu tenho um quadro. Nesse quadro, ele tem aqui, ó, gente, aqui, né, é a base dele, e aqui nós temos as laterais desse quadro. Se você olhar o contorno desse quadro, nós vamos ter aqui, ó, uma ideia de ângulo reto. Tá vendo? Então, um objeto eu já mostrei para você. Eu tenho aqui, se eu fosse colocar nessa atividade, o quadro. Então, no quadro, ele dá a ideia de ângulo, né? Vou observar aqui, eu tenho meu apagador. Será que esse apagador dá ideia de ângulo? Ó, se você olhar a base, ela tá retangular. Então, se você olhar aqui, ó, ela dá ideia de ângulo. E você vai procurar várias coisas na sua casa, onde você tá, se é na cozinha, se é na sala. Você vai procurar objetos que você vai encontrar que tenha essa ideia de ângulo. Então, aí você vai colocar quais são esses objetos. No meu caso aqui, eu vou colocar o quadro, o apagador, e você vai colocar o que você está vendo aí, pertinho de você, que tem que dar uma ideia de ângulo, tá certo? Vamos à nossa próxima atividade. Pronto, observe os ângulos abaixo. Então, eu vou utilizar novamente aquele papelzinho com o ângulo que eu mostrei para vocês, né? E aí nós temos, gente, retas. Não temos segmentos de reta porque não foi determinado o ponto A, nem o ponto B, nem o ponto M, nem o ponto N, tá? Então, aí ele aparece só retas. Nas retas, o que que você vai fazer? Vou mostrar aqui, depois eu volto. Então, ele utilize o ângulo reto de papel aqui para medir os ângulos acima e responda as perguntas. Quais das figuras representam um ângulo reto? Vamos voltar?
Então, você vai dizer a letra A, B, C, D, E e F. Quais dessas figuras aí eu tenho dessas retas que formam, ó, esse ângulo aqui, né? Uma dica. Se você observar uma letra L, né? Então, você vai olhar qual dessas figuras aí você tem a letra A, você vai olhar se o ângulo está reto, a letra B se ele está reto, a letra C, a letra D, a letra E e a letra F. Gente, preste atenção, cuidado. Às vezes esse ângulo ele pode estar virado, ele pode estar de cabeça para baixo, ele pode estar assim. Então, o importante é que esse ângulo ele esteja reto. Você pode utilizar o papel como eu utilizei aqui. Tá certo? Então, na letra A, você vai colocar quais dessas letras aí tem um ângulo reto. Na letra B, ele quer quais das figuras representam um ângulo menor que o ângulo reto. Então, se aqui eu tenho um ângulo reto, vamos fechar ele um pouquinho. Vamos fechar ele um pouquinho, pronto. Agora eu tenho um ângulo menor do que o ângulo reto. Vamos voltar? Então, você vai ver se a letra A, a letra B, a letra C, até a letra D, quais dessas figuras aí, ó, vai ter um ângulo menor do que o ângulo reto. Na letra C, ele diz o seguinte: quais das figuras representam um ângulo maior que o ângulo reto? Então, aqui eu tenho um ângulo reto, maior do que o ângulo reto seria isso. Então, você vai, olha, observar aí quais das letras abaixo tem um ângulo maior do que o ângulo reto, tá certo? Vamos passar para a nossa próxima atividade. Na próxima atividade diz assim: marque com X as figuras geométricas planas abaixo que possuem ao menos um ângulo reto. Então, você tem aí 6 figuras, tá? A primeira figura nós temos 5 retas, na segunda figura 4 retas, no triângulo 3 retas, no outro triângulo 3 retas, na outra figura geométrica nós temos 4 retas. E na última também nós temos 4 retas. Ele quer que você marque um X naquela que tem ângulo reto. Pode ser pelo menos um. Ah, professora, essa daqui só tem um ângulo reto. Marca o X, tá? Então, você vai ver dessas figuras aí quais são aquelas em que nas laterais, no contorno dela, ela vai ter o ângulo reto. Ah, mas essa daqui tá assim, ó. Então, não é reto. O ângulo reto, ele tem que estar dessa maneira. Entendeu? Agora é com você. Teve dúvida? Se você tiver dúvida, você pode voltar um pouquinho o vídeo aí daquela parte da atividade aqui que a Proionara falou. Você pode voltar, assistir novamente e tirar a sua dúvida. Eu ainda não consegui entender, então você vai ligar para a Prolília. Aí embaixo está o contato dela. É ela que vai dar o suporte, tirando as dúvidas na sua atividade. Tá certo? Eu tenho certeza absoluta que vocês vão fazer, ó, super bacana a atividade. Boa atividade e até a nossa próxima aula. Um beijo no coração.